Oi, gente. Vamos concluir agora a explicação do bloco de atividades impressas da disciplina de matemática, que vai do 24º ao 30º quesito. Mas, primeiramente, a gente vai ver um pouquinho sobre o quadro de ordem, ou quadro valor de lugar, que é muito importante para o posicionamento dos numerais de acordo com a posição que ele ocupa. Então, nós estudamos, né, desde a história dos numerais, como é que ele surgiu, e a sequência numérica. Mas os numerais, eles podem mudar a sua grandeza, né, a sua posição, dependendo do local onde ele se encontra. Então, eu trago aqui para vocês 3 exemplos. Primeiro, no canto superior tem o numeral 5, depois o numeral 15 e embaixo 125. Então, observe que dependendo da posição que esse numeral ocupa, o quadro muda, né? A ordem muda. E uma coisa importante é dizer que sempre a posição é da direita para a esquerda. Então, no primeiro caso, que é do numeral 5, ele ocupa a casa da unidade. Então, a gente começa da direita para a esquerda, obedecendo o sentido dessa setinha. Já no numeral 15, um numeral vai ocupar a casa da unidade e outro numeral vai ocupar a casinha da dezena. Como segue a mesma ordem da direita para a esquerda, então vai ficar o numeral 5 ocupando a casa da unidade e o numeral 1 ocupando a casa da dezena. Já o numeral 125, também com a mesma lógica, da direita para a esquerda, e a gente vai ter o 5 ocupando a posição de unidade, o 2 ocupando a posição de dezena e o numeral 1 ocupando a posição de centena. Então, observe que os numerais, dependendo da sua posição, ele vai mudar na sua grandeza, a sua ordem, e é muito importante para a realização de operações matemáticas, de adição, subtração, entre outras. Então, a gente vai agora ver aqui no exercício, no 24º quesito, onde diz: os numerais ocupam posições no quadro de ordem ou quadro valor de lugar. Observe o número 15, por exemplo. O 1 ocupa a posição na casa de dezena e o 5 ocupa a posição na casa de unidade. Então, veja o exemplo e logo abaixo pede para que você decomponha os numerais em dezenas e unidade. Então, repetindo aqui o numeral 15, o 5 fica na casinha da unidade e o 1 na casinha da dezena. A mesma coisa você vai fazer com os outros numerais. O numeral 7, do número 27, né? O 7 fica na casa da unidade e o 12 na casa da dezena e assim por diante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as formas geométricas planas, né? Algumas das principais formas geométricas. Eu trago aqui para vocês as mais comuns, as mais utilizadas, começando com o círculo, depois nós temos um quadrado, depois nós temos um triângulo e logo abaixo um retângulo. Na verdade, são dois retângulos. Um ele está deitado e outro em pé. Então, o círculo é uma forma geométrica onde não tem lados. Já o quadrado, nós temos 4 lados iguais. Cada lado recebeu o número, né? Então, temos 4 lados. E para ser um quadrado, é obrigado que eles sejam iguais. Já o triângulo, o próprio nome já sugere o que é que significa. É uma forma geométrica com 3 lados. Eles podem ser perfeitos ou não, tá? E por fim, aqui nós temos o retângulo, com 4 lados, mas observe uma característica diferente do retângulo. Eles não têm os 4 lados iguais. A gente pode destacar aqui, 2 lados ficam iguais e os outros 2 lados, né, ficam iguais também. Mas os 4 iguais seria o quadrado. Da mesma forma, esse retângulo aqui que está em pé, tá bom? Então, é importante que a criança saiba, viu, crianças, que nas formas geométricas
principalmente o quadrado e o retângulo. A principal diferença entre os dois é que para ser quadrado tem que ser 4 lados iguais e o retângulo não, tá bom? Então agora vocês vão observar esse trenzinho. Ele foi todo formado por formas geométricas. Vocês poderão colorir depois, pintar bem bonitinho, mas o objetivo é que você observe quais são as formas utilizadas e quantas vezes elas foram utilizadas. Então, veja que esse trem está sendo formado por retângulos. Tem retângulo que é grande, tem retângulo pequeno e retângulo que está em pé. Tem círculos, quadrados e triângulos. E ao lado, vocês vão colocar nesses pontinhos a quantidade de cada um. Eu já coloquei aqui para vocês os dos círculos, porque observe que a rodinha do trem é um círculo dentro do outro, tá bom? Já no próximo quesito, que é muito simples, né? Você vai ligar a forma geométrica ao símbolo, né, que seja mais parecido. Então, você tem uma pizza, uma porta, uma janela e um chapéu de aniversário. Então, após ligar, você já pode passar para o quesito seguinte, que é fazer um desenho utilizando apenas formas geométricas. Você pode fazer uma casa, pode fazer um robô, um rosto de palhaço, desde que use apenas formas geométricas, tá bom? No quesito 28, já trabalhamos com gráfico. O gráfico é uma representação em forma de gráfico, né, de forma desenhada, de uma determinada grandeza. Então, no quesito 28, ele pede para que você observe os alimentos e as suas quantidades. Pinte um quadradinho do gráfico para cada quantidade de alimentos abaixo. Então, eu vou fazer aqui o do morango para vocês, tá bom? Então, observe que você tem 5 morangos, então você deve pintar 5 quadradinhos. Da mesma lógica, da mesma forma, serão os outros alimentos. Já no 29º quesito, ele pede para você transformar os dados da tabela em um gráfico. Então, gente, é muito importante, todas as vezes que a gente trabalha com gráfico, observar a tabela. Neste exemplo de cima, né, a tabela foram os alimentos. Já nesse aqui, a tabela está aqui do lado, foi uma pesquisa, né, sobre os animais preferidos. E aí os animais votados foi o gato, o cachorro e outros animais, que não são nem gatos nem cachorro, poderia ser um peixe, poderia ser um pássaro, mas ficou na categoria outros. Então, observe, para o gato, você deve fazer uma coluna com a quantidade indicada na tabela. Então, o gato teve 4 votos, então você vai fazer um desenho bem certinho, tem que estar bem certinho na linha do numeral 4 e vai colorir com a cor que quiser. Já no cachorro, a mesma coisa. E, por último, outros animais. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre algoritmos. Na verdade, na matemática, a gente utiliza algumas palavrinhas, né, específicas, e eu trago hoje para vocês essa palavra, algoritmo, que não é nada demais, é apenas a organização de uma determinada operação matemática que a gente vai utilizar durante as nossas aulas. Então, o algoritmo é uma sequência, né, estudada e com resultados específicos, e neste caso nós vamos utilizar esses operadores. O primeiro símbolo, né, o sinalzinho de mais, que a gente fala comumente, ele serve para realizar adição, ou seja, ele serve para somar um numeral com o outro, uma grandeza com uma outra. Já do lado, né, nós temos o sinal de subtração, que é o que a gente chama do sinalzinho de menos, que tem a finalidade de retirar um valor dentro de outro valor, tá bom? Que é justamente a diferença. E por fim, nós temos o sinal de igualdade, que a gente já falou um pouquinho, que é para a gente comparar e para a gente dar o resultado, seja da adição ou da subtração. Então, eu trago aqui esses modelos para vocês.
No primeiro desenho, observe que tem o numeral mais o outro igual ao resultado, ou seja, 1 mais 2 igual a 3. E do ladinho a mesma coisa, só que agora na subtração, 3 menos 2 igual a 1. Esses modelos de cima, eles são muito utilizados, principalmente por crianças menores. A partir de agora, a gente vai trabalhar com esses modelos de baixo, que é um número abaixo do outro, ou você pode dizer um número acima do outro, tá? Que é um novo tipo de organização, é um novo tipo de algoritmo, tá bom? Então, a mesma coisa com o sinalzinho de mais para somar e com o sinalzinho de menos para subtrair. Então, observem aqui que nós vamos para os exercícios de problemas matemáticos, tá bom? Então, eu vou ler para vocês o enunciado e a gente vai resolver juntos cada questão. Então, aqui nós temos no primeiro problema matemático a questão dos bonés. Então, Pedro e Paulo são irmãos. Pedro tem 5 bonés e Paulo 4. Quantos bonés eles têm juntos? Então, esse raciocínio é para fazer uma conta de adição, utilizando o algoritmo que eu falei, que é um numeral abaixo do outro, né? Ficaria dessa forma. 5, que é a quantidade de bonés da primeira criança, né, de Pedro, mais 4, que é a quantidade de bonés, né, da segunda criança de Paulo, e total de 9 bonés. A criança, ela poderia também estar contando esses numerozinhos, né, apontando para cada boné ou utilizando os dedos. Então, a resposta para esse quesito são 9 bonés. No segundo, sabendo que cada um dos 3 coelhinhos da fazenda de Beatriz comem 4 cenouras, desenhe a quantidade de cenouras necessária para alimentar todos eles. Então, o que é que vocês vão fazer, crianças? Vocês vão fazer para cada coelhinho 4 cenourinhas. Mais ou menos assim, ó. Primeiro coelhinho come 4, né? Mais 4 para o segundo e mais 4 para o terceiro. Então, a pergunta é o seguinte: no total, serão necessárias quantas cenouras? Você pode fazer utilizando o seguinte raciocínio: 4 mais 4 mais 4 igual a 12 cenouras. Você também poderia contar com o auxílio dos dedos ou de outro objeto. Então, a resposta, 12 cenouras. Próximo problema matemático é das figurinhas. Mariana tem 5 figurinhas e comprou um envelope com mais 4. Desenhe quantas figurinhas Mariana ficou no total. Então, eu já fiz os quadradinhos aí representando a figurinha. Vocês façam os desenhos caprichados e a operação matemática para esse quesito é 5 figurinhas mais 4 figurinhas, total 9 figuras. Já no segundo quesito desta tela, fala sobre os macacos do zoológico e diz assim: em um zoológico haviam 8 macacos. Na semana passada nasceram 3 filhotes. Quantos macacos há agora no zoológico? Então, gente, é uma conta também de adição e o resultado, total de 11 macacos. Então, outra coisa que eu queria chamar a atenção é a forma que os números estão organizados, que é um abaixo do outro, bem certinho, bem retinho. Não pode ficar torto, tá? Porque senão, na hora da realização da operação matemática, pode confundir e dar um resultado diferente. Então, para esse segundo quesito, 8 mais 3 igual a 11. Já no próximo quesito, sobre os peixinhos, diz o seguinte: no aquário de José haviam 8 peixes. José comprou mais 3. Hoje nasceram 4 filhotes. Quantos peixes há agora no aquário? Desenhos. Então, você vai desenhar os 8 peixinhos mais os 3 que comprou e mais os 4 filhotes que nasceram.
E se a gente fosse realizar essa operação matemática, ficaria 8 mais 3 mais 4 igual a 15 peixinhos. Próximo quesito é sobre as frutas. Então, diz o seguinte: na feira, Arthur comprou uma melancia, 3 peras, 4 maçãs, 6 bananas e 10 laranjas. Quantas frutas Arthur comprou no total? Então, vamos ver como é que você vai fazer. Uma melancia. Uma coisa interessante, viu, gente? Observe que a palavra uma, ela foi escrita por extenso, né? E não representado com o numeral. Também está correto dessa forma. 3 peras, 4 maçãs e 6 bananas e 10 laranjas. Quantas frutas no total? Ora, se a gente for somar tudinho, fica um total de 24 frutas. Então, a resposta correta, 24. Gente, por favor, não é para colocar apenas o numeral dentro do quadradinho. Tem que fazer esse algoritmo que eu estou orientando aqui na cor de vermelho, tá bom? Já no próximo quesito, diz o seguinte: na sala do primeiro ano, haviam 29 alunos. Então, já coloquei aqui. Após as férias de julho, 4 alunos foram transferidos para outra escola. Então, gente, se tinha 29 e 4 foram transferidos, significa então que eles saíram. Portanto, vai ser uma continha de menos, tá bom? Então, 29 menos 4 vai dar um total de 25. Por que eu fiz desse jeito? Porque se você observar no restante do enunciado, ele diz assim: e 6 novos alunos matricularam-se. Quantos alunos há atualmente no primeiro ano? Ora, eu tinha 29. Saíram 4, fiquei com 25. Então, agora eu vou pegar esses 25 que ficaram e vou somar mais os novos alunos que chegaram. Mais 6. E ficou, então, no total de 31 crianças. Então, a resposta correta é: atualmente, há 31 alunos na sala do primeiro ano. Gente, não é para colocar só o numeral 31. Vocês devem copiar esses algoritmos que eu estou colocando aqui, tá bem? Próximo problema matemático é sobre as bolinhas de gude, que diz o seguinte: Flávio tinha 18 bolinhas de gude, mas perdeu 6. Quantas bolinhas restaram? Ora, gente, se ele tinha 18 e perdeu 6, significa que é uma continha de menos, de subtração. Então, a criança poderia até desenhar as bolinhas ou fazer o algoritmo. 18 menos 6 igual a 12 bolinhas. Essa é a resposta. Agora, tem que copiar esse algoritmo, lembrando que número embaixo de número e sempre copiando, neste caso, né, da lógica da resposta da direita para a esquerda. Segundo, Antônio comprou 2 dúzias de bananas. Sua família já consumiu 16 bananas. Quantas bananas ainda restam? Então, gente, olha, 2 coisas importantes, né? Nesse quesito, usou a palavra dúzia e usou a palavra que já consumiu. Então, significa dizer que se eu falo dúzia, eu estou falando do numeral 12. Então, se são 2 dúzias, então olha o que acontece. Eu já sei que uma dúzia é 12, 2 dúzias é 12 mais 12. Então, 12 mais 12 dá igual a 24. Então, o que acontece? Depois que essa família comprou as 2 dúzias, comeu 16. Então, vai ficar o 24 menos as bananas que comeram, 16. E aí, restaram 8 bananas. Observe que numeral embaixo de numeral. E, neste caso, a gente tem unidade abaixo de unidade, tá bom? Esse númerozinho do resultado, número 8, ele nunca deveria estar em outra posição que não fosse essa, porque 8 significa 8 unidades e a regra da matemática diz
que unidade deve estar abaixo de unidade. Já no terceiro quesito a gente tem, né? Maria foi ao mercado e comprou 21 tomates. Destes, 4 estragaram e 6 foram usados para a salada. Quantos tomates há agora? Então, é outra conta de subtração, né? Nós temos um total de 21 tomates, menos 4 que se estragaram e depois menos 6 que foram utilizados. Então, 21 menos 4 menos 6, restam apenas 11 tomates. Tá bom, gente? Então, por favor, copiem esse mesmo algoritmo. Claro que a gente está começando a falar esse assunto, a gente vai ver com calma e vai aprender como construir esse raciocínio bem direitinho, tá bom? Aqui, gente, agora sobre os dominós. Brincando de dominó, ganhei 5 partidas. Paulo ganhou 3 e Thelma 4. Quantas partidas jogamos ao todo? Neste caso, o raciocínio é de adição, né? Ele foi somando uma coisa com a outra. Então, são 5 partidas, mais as 3 que Paulo ganhou e mais as 4 de Thelma. 5 mais 3 mais 4, total de 12 partidas. No meu aniversário, ganhei um aquário com 6 peixinhos. No dia das crianças, papai me deu mais 4 peixes. E no Natal, vovó me deu outros 3. Quantos peixes eu tenho agora? Mesmo raciocínio de adição. A gente tem 6, mais 4, mais 3, total de 13 peixinhos. No dia da mulher, papai deu 1 dúzia de rosas para a mamãe. E eu, meia dezena. Olha que legal esse quesito, né? Ao invés de utilizar o numeral 12, foi utilizada a palavra dúzia. E ao invés de utilizar o numeral 5, foi utilizado meia dezena. Então, por isso que é importante a criança dominar o que é que significa dúzia e meia dúzia, dezena e meia dezena. Então, eu tenho 1 dúzia, mais 5, né? Que é meia dezena, total de 17 flores, tá bom? A gente está se aproximando agora do final e a gente vai agora trabalhar com gráfico. Então, observem aqui, gente, que esse gráfico também é muito simples. É um probleminha, né, que diz o seguinte: João foi ao mercado e comprou 7 batatas, 5 cenouras, 6 beterrabas e 4 repolhos. Então, você vai, primeiro ele pede para que pinte, né, no gráfico, um quadradinho para cada vegetal comprado. Eu vou começar por batata, que foi o primeiro do enunciado. Perdão. Então, aqui são 7 batatas, mais 5 cenouras, mais as beterrabas e os repolhos. E logo abaixo ele pergunta: quantos vegetais João comprou no total? Então, ele vai pegar as 7 batatas, mais as 5 cenouras, mais as beterrabas e o repolho, e somando um número abaixo do outro, dá um total de 22 vegetais. Tá bom, gente? Mais uma vez, tem que colocar esse algoritmozinho direitinho na atividade. A gente vai fazer muito isso ainda, tá bom? E aqui, por fim, a gente vai analisar esse gráfico e ele diz o seguinte: os alunos do primeiro ano fizeram um levantamento da sobremesa predileta dos colegas de classe. Com os resultados, montou-se este gráfico. Observe. Então, aqui, gente, muito legal analisar um gráfico como esse. Então, são as sobremesas mais votadas, né? Foi o pudim, o sorvete, frutas e bolo. Então, do total de votos que cada criança foi votando, foi montando um gráfico e você vai analisar o resultado de acordo com o tamanho de cada coluna. Então, se você observar, o pudim está na linha 9, ou seja, 9 crianças preferindo pudim. Já o sorvete está lá na linha 12, 12 crianças preferiram sorvete. Frutas, 8 crianças. E bolo, 6 crianças.
Então, significa dizer que da entrevista realizada, as crianças escolheram quais foram as suas sobremesas prediletas. Então, no primeiro quesito, ele pergunta: qual a sobremesa predileta dos alunos do primeiro ano? Ora, qual foi a que mais teve votos? Então, a sobremesa predileta dos alunos que mais teve votos foi o sorvete, com 12 pontos. Então, a resposta é o sorvete. Segundo, qual a sobremesa menos votada? Menos votada foi o bolo, porque só teve 6 votos. No terceiro quesito, ele pergunta qual a segunda sobremesa preferida. Então, o segundo colocado é o que está mais próximo do primeiro, ou seja, é o pudim, com 9 votos. Já agora ele pergunta qual é a diferença dos votos entre o sorvete e o bolo, do primeiro mais votado e do último menos votado. Então, 6, na verdade 12 menos 6 é igual a 6, né? Porque é o total de crianças que votaram no sorvete, menos a diferença, né, das crianças que votaram no bolo. E por fim, no total, quantos alunos participaram da pesquisa? Ora, foram 9 que votaram no pudim, mais 12 que votaram no sorvete, mais 8 que votaram nas frutas e mais 6 que votaram no bolo. 9 mais 12 mais 8 mais 6 igual a 35 crianças. Gente, por enquanto é isso. Mais uma vez me coloco à disposição. Qualquer coisa pode entrar em contato. Nós ficamos por aqui e recomeçamos as nossas atividades na próxima semana. Fiquem todos bem e até a próxima. Tchau, tchau!